conversar um pouquinho mais? São 11h30, a gente vai um pouquinho mais. Eu queria trabalhar agora mais uma parte conceitual. Amém? Trabalhamos a parte da segunda história. Nós vamos trabalhar agora um pouco do que foi o alimento dessa história. O que essa história comeu? Não é? Vamos lá? Então vamos trabalhar um pouquinho agora os conceitos. Estamos longe de esgotar o assunto. Estamos longe de saber sobre o assunto. Tá bom, gente? Tá? Eu quero dar uma ideia de onde nós viemos, que raízes que nós temos. E nós nessa história, né? Estamos comemorando esse ano os 500 anos da Reforma. Ok? Os 500 anos da Reforma, que trouxe uma mudança extraordinária no mundo. No mundo. Isso que você vê hoje, da pessoa ter Jesus e querer progredir, isso é coisa da Reforma. Da Reforma. Você já notou numa igreja batista, quando a pessoa forma, aqui na igreja, por exemplo, ou lá na sua igreja, a pessoa formou na faculdade, o que a igreja faz? Hein? O que a igreja faz? Ignora? Chama na frente, ora, bate palma, celebra. Por quê? Porque a pessoa cresceu. Tem um irmão que começou uma firma, abriu a firma própria dele lá, chama na frente. Vamos orar pela firma que o irmão abriu, gente. Nosso irmão que agora tem uma firma que vende pastel frio. Todo mundo só vende pastel quente. Ele vende pastel frio. Pastel congelado. Para você comer outra hora. Irmão, Deus abençoe. Vamos orar pela empresa do irmão. Vamos chamar a família aqui na frente. A família vem toda aqui na frente. Não é verdade? Isso é da Reforma. Isso é da Reforma. Antes você não podia crescer. Você tinha que diminuir. Quanto mais Marte, quanto mais sofrimento, quanto mais luta você tinha, mais santo você era. Pega a história dos santos para você ver, da igreja católica. Só sofrimento. Tomou flechada, tomou paulada, foi esquecido, foi abandonado. Sofrimento. Não é verdade, gente? Hein? Ele virou santo por quê? Porque sofreu muito. Não é verdade? Quanto mais sofrimento, mais santo a pessoa era. Esse era o pensamento. Então eles iam para aqueles mosteiros, comiam qualquer coisa, moravam em celas e não em quartos. Não é assim? Por quê? Porque eu tenho que sofrer. Era um culto ao sofrimento. A igreja evangélica herdou muito isso durante um tempo. Quanto mais... Você conta testemunho na frente para você ver. Antigamente só podia ser de sofrimento. Chamar uma pessoa, conta como é que você conheceu Jesus. Se ela falar, não tinha problema nenhum. Minha família era boa, meus pais, gente boa. Eu cresci numa casa boa, comendo pipoca, queijo, leite. E aí eu era triste, aceitei Jesus. Falei, desce daí, rapaz, você é testemunho que você deu para os outros. Eu quero o outro que sofria, pisar na cabeça dele, ia lá no cemitério pegar as coisas para comer do defunto. E eu quero é isso! Sabe? Durante muito tempo, entre os missionários, desenvolveu-se a cultura do sofrimento. Senão ninguém ajudava, não. Já viu o missionário contando as coisas? Nós chegamos lá, gente. Sofrido. Sofrido. Não tinha onde ficar, não. Ficamos sem comer 10 anos, comendo casca de banana. Aí nasceu meu filho, quase morreu. O cachorro mordeu ele, entendeu? Mas aí Deus livrou. Todo mundo... Né? Aí do missionário cheguei e falei, irmão, tá uma bênção lá. Estamos num lugar confortável. Deus está abençoando. Hein? É ou não é? Deixa eu te dar um exemplo prático. Uma turma, um tempo atrás, foi treinada num seminário para trabalhar com cubanos em Miami. Refugiados cubanos. Aprenderam espanhol, colocaram a vida em risco, porque lá era o maior faroeste. Entendeu como é que é? Onde estão os refugiados cubanos em Miami é terra de ninguém. Não sei como é que está agora. Na época era um terror. Eles iam para pôr a vida em risco. Está entendendo o que eu estou falando? Para morrer lá. No meio deles, vivendo a pobreza e tal, a equipe não conseguiu isso. Sabe por quê? Não conseguiu levantar os recursos. E falou que ia para Miami. No Rio não, que você não ia dar também não. Hein? Se eu chego aqui e falo, irmão, está aqui a nossa equipe, nós estamos mudando para Miami, vamos morar em Miami, nos Estados Unidos, trabalhar com cubanos. Você fala, beleza, você vai ajudar? Não. Tem uma outra equipe aqui no Etiópia, tomar flechada, vamos. Entendeu o que eu estou falando?
A gente não consegue entender a coisa. A reforma trouxe uma outra perspectiva. É você que vai ler a Bíblia e Deus vai falar com você. Sola Scriptura, só a Bíblia. Sola gratia, só a graça. A graça é para cada um. Todos podem ser salvos. Essa foi a mensagem da reforma. Não só quem a igreja diria que seria salvo. Tirou a igreja como intermediária e colocou a pessoa diante de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Sola Scriptura, só a Bíblia. Sola gratia, só a graça. A reforma, então, trouxe essa semente nova. Alcançou Lutero, depois Calvino, todo mundo sabe da história, expandiu pelo mundo, está completando 500 anos. Grupos que eram da reforma se projetaram, né? A igreja presbiteriana que veio de Calvino, não é? A igreja luterana que veio de Lutero, que ficou muito próxima da igreja católica, a anglicana que surgiu por um oportunismo do rei da Inglaterra. E a gente vai vendo a história, e um grupo remanescente da primeira igreja, chamado Anabatistas, foi muito perseguido, inclusive pelo próprio Lutero no início. Tá? Que não entendia bem certas coisas ainda. Não é? Esse grupo se juntou a um grupo de puritanos e nós somos filhos dessa boa mistura de anabatistas com os puritanos. Tá? Dos puritanos surgiu um grupo muito famoso que era chamado os que tremem, os Quakers. Eles oravam tremendo assim, entendeu? Aí ficaram famosos, os que tremem orando, os Quakers. Foram para os Estados Unidos e lá eles são até os famosos produtores da aveia Quaker. E no original é aveia Quaker. A aveia que treme. Não é como eles que produzem e a gente come até hoje. Usavam aquelas roupas pretas, recusaram a modernidade, só andam, não é? Eles têm medo do moderno, deixando que o moderno mate o que de bom tem do antigo, ficaram com esse medo, se resistiram. Alguns grupos no Brasil também se fecharam com relação a isso, Congregação Cristã no Brasil, e outros são um pouco resistentes à modernidade. É ou não é verdade? Outros grupos entenderam, aceitaram e estão optando por filtrar a modernidade, como batistas, presbiterianos e outros grupos, eles aceitam, mas filtram. Ok? A liderança hoje faz um trabalho mais árduo, que é receber, porém, selecionar. Não é? Isso é mais difícil, não é não? Mais fácil impedir de entrar na minha casa. Deixar entrar na minha casa, mas dizer o que pode entrar, o que não pode entrar, demanda energia. Concorda comigo ou não? Né? Então hoje, com essa movimentação, os conceitos chegaram. Com o movimento da primeira onda, veio para o Brasil uma euforia impressionante. Os grupos iniciais, o Ministério das Tendas, com os missionários americanos, havia muita cura, muito poder. Houve uma grande expansão do poder e um sacrifício um pouco da palavra. E Jesus diz que a gente erra quando não dosa essas duas coisas. Errais porque não conheceis o poder e as escrituras. Então você tem que dosar um pouco no conhecimento da palavra com a manifestação do poder da palavra. Quando um grupo desanda para um lado ou para o outro, ele perde um pouco a referência. Tem igrejas que conhecem muito a Bíblia e há pouco poder. Não há um estímulo à oração, à busca, ao poder, à cura, à libertação, não é verdade? Já tem igrejas que especializam em experiências. Eu sinto isso, você sentiu também? Nós estamos sentindo, então vamos sentir todo mundo. O que a Bíblia diz? Depois a gente vê. Depois a gente vê o que a Bíblia diz. Primeiro a gente sente. Não é? Mas aí você pode cair no extremo. Há anos atrás eu fui numa igreja, eu estava assistindo a reunião e vi lá uma coisa estranhíssima. Estranhíssima. Eu não entendi. Aí eu falei com o irmão que me convidou, que era muito meu amigo. Falei, irmão, qual que é a base bíblica para isso que eu estou vendo? Assim, para eu aprender. Ele falou, não precisa ter na Bíblia não. Aqui nós fazemos assim. Foi a resposta que ele me deu. Então para mim não dá. A partir do momento que a Bíblia perde a referência, a gente corre o risco de ter outras referências fracas. Não é verdade? Ou não? Né? Então, o grande conceito da reforma foi que a salvação é pela graça. Não foi essa a grande pregação? Todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos.
Isso criou um problema sério numa época que o status valia muito. Como é que você vira para um escravo do rei e fala que ele e o rei podem ter a mesma experiência? Está entendendo isso aí? Como é que você vira para um servo da corte e fala que o servo e o rei da corte podem ter a mesma experiência? Complicado. É ou não é verdade? É ou não é complicado? Como é que você abre um acesso para todos? E aí foi o ponto que revolucionou através de renovação espiritual. Não sabe que o que causou a grande explosão, como alguém explicou bem, não foi falar em línguas, já se falava desde 1910. Ou não? Não é? Não foi os dons, porque já havia os dons na Quadrangular, na Assembleia de Deus, nas igrejas que estavam chegando, né? Deus e amor, havia muita cura, muita manifestação de poder, havia carismas em outras igrejas que estavam surgindo também. E assim, havia a segunda onda estava em movimento. Sabe o que causou a grande explosão? Está pronto aí para aprender? Foi a pregação que a santificação é pela graça. A grande pregação da reforma foi que a salvação é para todos. E a pregação foi a santificação é para todos. Sabe aquela irmãzinha analfabeta lá do morro? Deus pode usar essa irmã e trazer uma palavra para a igreja. Ela pode ser tão santa quanto o maior doutor da igreja. Foi isso que explodiu. Está entendendo o que eu estou falando? Não importa o que você é, importa o que Deus quer fazer através de você. Essa explosão de que santificação é pela graça, foi isso que explodiu os porões e pegou uma hierarquia evangélica fortíssima que havia na década de 50 e 60, quando os americanos estavam migrando a liderança para o Brasil, os missionários batistas. Entendeu o que eu estou falando? Pegou exatamente no momento, no final da década de 50 e no início da de 60, a liderança brasileira batista, que era americana, estava migrando para ser nacional. Nós já tínhamos grandes líderes brasileiros. Meu pai teve a oportunidade de estudar com líderes dessa geração, Sorém e outros grandes pastores brasileiros que já eram uma liderança e referência no Brasil e estavam assumindo essa liderança. Percebe o que eu estou falando? Então, em alguns pontos já havia uma liderança brasileira fazendo o trabalho no Brasil, na década de 50. Expandindo igrejas, abrindo trabalhos, gestando igrejas, gestando ministérios, professores de seminário, que a maioria eram americanos, já tinham agora bons professores brasileiros. Então a renovação entrou e pegou historicamente essa mudança, entendeu? Daí a grande resistência que houve da liderança americana quando ia transferir e o medo de entregar agora para esse grupo, inovador. Para onde vai? Trabalhamos tanto aqui para entregar agora na mão desse povo, eles vão jogar tudo fora. Percebe o medo? Que negócio é esse? Como é que eles querem agora adaptar a teologia assembleiana, que for, para uma teologia batista? Não, fica lá então. Vai para lá. Percebe o que estou falando? A grande ênfase que havia na palavra estava recebendo agora o poder. Então, os grupos renovados trouxeram esse equilíbrio, tá? O da Igreja Batista, a primazia era o estudo da palavra, a escola dominical, o conhecimento bíblico, é ou não é verdade? Ainda é até hoje. É uma grande prioridade, graças a Deus, mas não tinha o poder. Percebe? Um poder aflorado nos carismas, nos dons, e a renovação trouxe essa perspectiva. Daí, os primeiros líderes, meu pai, o Enésio e outros, não quererem sair, porque eles não queriam criar uma coisa nova, queria trazer oxigênio para o que já estava. Entenderam essa realidade? Ou não? Tanto que as bases são batistas, a raiz é batista, o pensamento é batista, só que agora aflorado pelos carismas, vestido com os carismas. Ou seja, a santificação é para todo mundo.
Deus quer usar o pastor lá no púlpito, do mesmo jeito que quer usar o irmão que limpa a igreja naquele dia. Que quer usar a irmã que converteu ontem. Como quer usar o irmão que está na igreja há 30 anos. Que o Espírito seja livre. Renova os nossos dias como antes, foi a grande mensagem de renovação. Sopra sobre nós. Vem, ó Espírito. Do Calvário, nós vamos para Pentecostes. Está entendendo isso aí? E vamos experimentar Pentecostes. E o poder veio. As igrejas começaram a ter o sopro do Espírito. Está entendendo o que eu estou falando? Houve um renovar. Sabe o que é abrir a janela e a casa dá aquela... Então uma igreja que tinha uma excelente base bíblica ganha agora a força dos carismas. Então ela se torna uma igreja extremamente equilibrada e efetiva. Porque ela tem a palavra bem dosada e crê que a santificação é para todos. Foi isso que causou, na época, um desconforto. Porque você imagine um líder preparado, estudado, ter que compartilhar a experiência com uma pessoa que nem sabe ler direito. Percebe a dificuldade? Eu vou ver essa irmã, ela converteu tem uma semana, eu sou um pastor há 30 anos. Hein? Na prática, você acha que houve? Entendeu? A experiência pesa, a quilometragem pesa, a história pesa. Não é assim? Imagine eu que só sei fazer ovo, café e sobreviver. Sentado do lado de uma irmã que é expert em cozinha, sabe cozinhar tudo, tem as manhas todas, e eu virar para ela e falar, irmã, eu quero conversar sobre o jantar hoje. Ela fala, sei. Você quer conversar assim? Pega aquele ovo ali para mim, meu filho. Vai fazendo o ovinho ali, tá? Vai fazendo, tá? Faz cozido para demorar bastante. Enquanto eu faço aqui o jantar. Ou então ela me ouve, mas não me escuta. Ou me escuta, mas não ouve. Sabe? Eu lembro quando teve o desastre da TAM, há muitos anos atrás. Aquele avião Fokker 100 que decolou, matou quase 100 empresários. Lembra? 99 empresários, caiu nas casas aqui em São Paulo. E nós estávamos conversando na igreja. Por que o avião caiu? E você sabe como é que é, né? Um explicou que era a tarraqueta da tranqueta. O outro falou que o piloto tinha que ter acionado não sei o quê. E todo mundo chutando, eu chutei também. Eu vou ficar de fora. Eu acho que foi um problema da turbina. Babá. E tinha um rapaz que estava com a gente, não conhecia. Ele estava no grupo. E ele não falava nada. E eu pensei comigo, tadinho. Nem para chutar, né, coitado? Acho que ele nunca viajou de avião, né? Todo mundo chutando aqui. Eu mesmo derrubei a turbina. Pronto. Eu arrebentei a turbina. Entendeu como é que é? E ele não falou nada. E eu querendo introduzir ele no assunto, querendo pôr ele no meio. Falei, esse negócio foi sério da Tânia. Ele falou, foi. Eu falei, você viu aqui essa queda? Ele falou, vi, eu estou ouvindo aqui vocês falarem. Eu falei, você trabalha com o quê? Ele falou, eu sou copiloto de avião. Aí eu fiquei sem graça, falei assim, nossa, deve estar ouvindo muita bobagem aqui, né? Ele falou, não, estou achando até interessante umas coisas que eu ouvi aqui. O cara é crente, né? Então teve dó da gente, né? Ele deve ter falado, nunca vi tanta heresia aérea numa conversa só. Ele que sabia mais, ficou mais calado. A gente não sabia nada, inventamos. Como é que eu vou discutir com um cara que é copiloto? Você acha que é assim conversar? Mas olha a bênção do Espírito. Ele falou, não, até que eu achei interessante as coisas que estão aqui. Só o Espírito de Deus para trabalhar um cara desse. Para ele aceitar a gente falar bobagem. Não é? É para todo mundo. O que ele pensou? Todo mundo tem o direito de achar porque caiu o avião. Talvez eu tenha mais informação, mas eu não tenho todo o direito de saber. Essa abertura, outros podem participar também. A terceira onda, ela fortaleceu conceitos que nasceram na segunda onda, principalmente entre nós, no movimento de renovação espiritual, entre eles o ministério leigo. O que é isso? Você tem o dom, nós vamos honrar o seu dom, mesmo que você não esteja preparado o suficiente para ele.
Ok? Não fez seminário, não fez nada, mas você canta bem, você tem liderança, você dirige bem o louvor. Então nós vamos honrar você como líder do Ministério de Louvor. Está entendendo o que eu estou falando? Cabe a você agora desenvolver o dom. Se preparar, não falar bobagem, não achar que é o rei da peteca, não começar a oprimir os outros, também não achar que é uma vítima constante porque é o líder. Se eu não liderasse, eu não precisava isso, não. Se eu não fosse o líder, eu não precisava ouvir essas coisas, não. Tá entendendo? Eu não vou ouvir isso, não. Rapaz, a mãe foi acordá-lo domingo de manhã para ir na igreja. A mãe foi chamar o filho. Falou, meu filho, vão na igreja. Vai levantar, não? Ele falou, mãe, está muito frio. Me dá 3 razões para ir na igreja hoje. Eu falei, isso é muito fácil. A mãe falou, primeiro, hoje é domingo. Segundo, está na hora do culto. E terceiro, você é o pastor da igreja. Ele falou, até melhor levantar, né? Ela falou, Entendeu como é que é o negócio? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque eu sou o líder lá do negócio lá. Que pena que eu estou de você. Viu? Que sacrifício. Não é? Vai ter que perder o jogo do seu time hoje, hein? Para ir no culto? Que sacrifício. É porque você não é. Você acha que é. Está entendendo? Você não está desenvolvendo o dom que está em você. Você não está deixando crescer. A renovação pensa assim, você tem o dom. Nós vamos honrar o seu dom. Cuide dele. Cuide dele. Não somos nós que vamos cuidar dele, não. Percebeu a diferença? Santificação é para todos. A responsabilidade passou a ser individual. Não é só mais do pastor que está pregando no púlpito, não. É da igreja como um todo. Tem alguém sofrendo? Orem sobre ele. Amém? É um corpo. Um sofre, todos sofrem. Um vence, todos se alegram. Davi matou Golias sozinho, mas celebrou com todo mundo. Como diz um pregador. Levantou o cabeção de Golias assim. Aí o povo. Está lá na Bíblia, estou só pondo o som. E na sua Bíblia não tem o som, tem? Vou pôr de novo. O povo. Saíram correndo atrás dos filisteus, meu irmão. Correram atrás deles 20 quilômetros, até na porta de Gaza. Batendo. Por quê? Porque o grande caiu, o resto nós resolvemos. O nosso Davi tirou Golias da frente, nós vamos resolver o resto. Amém? Jesus tirou o grande que impedia, nós vamos resolver o resto. Amém, querido? Vamos na força do Senhor. E aí o povo vai. Santificação é para todo mundo. O louvor, responsável pelo louvor, não é só uma pessoa na frente lá e um bando de espectadores aqui embaixo, não. Todos celebramos ao Senhor. Está havendo um retrocesso nisso aí, mas isso é conversa para outra aula. Muita igreja está voltando a ter espectadores. Entendeu como é que é? Nós estamos vivendo uma época complicada, tem que analisar isso. Por exemplo, no louvor mesmo, Ministério Leigo, só para dar um exemplo. Antes a gente cantava pro Senhor. Ele exaltado o Rei, exaltado no céu. Amém? Ele. Depois passou a ser nós. O nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Nós. Agora é eu. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não estou? Eu. Fora os corinhos aí de pessoa mal resolvida, né? Me ama, ele me ama, tá entendendo? Raridade, eu sou raridade, ouro de Ofir. Ninguém percebeu, mas não liga não, tá entendendo? Uma geração mal resolvida. Pega os corinhos para você ver. Tudo mal resolvido. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Importa sim, irmão. Importa sim. O que vão pensar de mim. Aquela música não foi feita para incrédulo. Entulharam meus poços. Não tem problema não, eu tenho a promessa. Isso é música feita para crente. Eu fico preocupado.
Não tenho nada contra quem fez, nem a música. Ela só reflete um momento, entendeu como é que é? Estou dando exemplos aqui. Tá que está filmando lá com esse negócio de Lava Jato é um perigo. Estou te dando alguns exemplos, mas eu estou ficando preocupado com a letra das canções que estão saindo agora. Eu faço qualquer coisa para o Senhor me ver. Subo na árvore, eu grito o que for. Que negócio é esse? Quer dizer, Deus não quer saber de você? Você tem que chamar a atenção dele? Está entendendo o perigo? Pegue a letra das últimas canções para você ver. Ele me ama do jeito que eu sou. Entendeu como é que é? Não é bem assim não. Ele ama e te recebe do jeito que você é, mas ele vai mudar você. Ele não vai aceitar você ficar como você é, não. Seu amor é incondicional. Então, eu não preciso, entendeu? Do jeito que eu sou, ele me ama. Tem grupos extremos aí até usando essa canção para justificar. Justificar a mudança. Eu sou assim porque ele me ama assim. E é problema meu e Deus. E aí? Eu sou pedófilo e Jesus me ama, e daí? Jesus me ama, pedófilo. O que você tem com isso? E aí, como é que fica? Hein? Seu amor não é incondicional? As letras são todas eu, minha, para mim. Morreu para mim. Morreu porque me ama. Ele me quer. Está havendo uma inversão perigosa. Mas isso é um dos excessos que esses ministérios vão ter que lidar com ele. E resolver. Está entendendo o que eu estou falando? São questões da nossa geração que vão ter que ser resolvidas. Como é que nós vamos fazer? Eu sei lá. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê coragem para dizer isso aqui é, isso aqui não é. Isso aqui nós vamos, isso aqui nós não vamos. Com o tempo, os ministérios encaixam e adestram essas coisas. É que nós estamos vivendo ainda a novidade, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Nós estamos vivendo ainda essa coisa nova. E a igreja está ainda entendendo o que está acontecendo. Mas o ministério leigo nasceu lá na segunda onda, de maneira muito forte. E hoje é um dos ministérios que mais alavancam a igreja. Por exemplo, o líder de célula ou grupo pequeno, normalmente não tem formação de seminário, tem? Hein? Às vezes é até novo convertido. Não é verdade? Em 3 meses de convertido, mas está lá, ama o Senhor, buscou santificação, se aprofundou, cresceu mais que o outro que está na igreja há 20 anos, e aí? Que tem gente que está 20 anos na igreja e usa fralda até hoje. Você não vê por causa da roupa em cima. Mas não quer crescer não, meu irmão. Não tem interesse em crescer. Todo mundo que cresce ganha responsabilidade. Então muita gente não quer crescer. Quer que a responsabilidade fique com o outro. Então o ministério leigo é forte na igreja hoje. Estou falando isso para você pensar. Amém? Pensar. Isso é uma aula, tá, gente? Não vou pregar isso na frente da igreja. Não é? A gente tem que ter sabedoria, amém? Eu estou num contexto de seminário. Eu quero que você pense. Não precisa concordar comigo, não. Estamos trabalhando conceitos. Santificação é para todos. Cada um na igreja é responsável. Responsável. Pela sua parte dentro do corpo. Não é o irmão que é responsável por limpar os bancos. Se ele não fizer a parte dele, eu vou chegar aqui e está tudo sujo. Então ele é muito importante. Está entendendo isso aí? Que ele faça o trabalho dele com carinho. Faça para o Senhor. Esse banco. Não é. Ele vai limpando o banco e orando. O Senhor vai sentar uma pessoa aqui. Talvez seja a salvação dela hoje. Meu pai descia mais cedo para o culto. Descia mais cedo para o culto. E orava em cada banco vazio pela pessoa que ia sentar ali na reunião. Senhor, não sei quem vai estar aqui. Mas pode ser a mudança da pessoa. Preguei num culto recentemente. Quando acabou o culto, terminou a mensagem. Um homem me procurou, não conheço ele. Falou, pastor, o senhor não me conhece? Não sei de onde que ele me conhecia. Eu vim para a igreja hoje determinado a acabar com o meu casamento e pôr um ponto final em tudo. Essa mensagem que eu ouvi hoje mudou meu coração. E eu vou tentar de novo. Que preço tem uma coisa dessa, irmão? Que preço? É uma história, uma família. Está entendendo? São filhos
Porque existe ex-marido e ex-esposa. Não tem ex-pai e ex-mãe, não. E quem está pagando a conta hoje das separações são os filhos. O cara tem 4 mães ao longo do ano, 5 pais. Como é que você aguenta um negócio desse? Não, não é? Está entendendo o que eu estou falando? Não existe ex-pai e ex-mãe, não é? Respeito a luta de cada um, respeito a história de cada um, mas isso é a verdade. É a verdade, é uma luta, é um preço que é pago. Tudo que a gente faz diferente, paga um preço diferente. Se você escolher como Jonas, que em vez de ir com Deus, vai por um barco, você abriu mão de ir com um ser vivo para ir através de uma coisa. Concorda comigo? Aí Deus mandou um Uber buscar ele, um peixe. É o primeiro Uber da história. Foi ou não foi? Foi buscar na hora marcada, a passagem estava pré-paga. O destino estabelecido antes. Estão brincando um pouquinho com os conceitos. Chegou lá o peixe. Deus falou, olha, Jonas, deixa eu te ensinar uma coisa. A minha obra não anda em cima de coisa. Anda em cima de coisas vivas. Por isso mandou um peixe buscar ele. Amém? Quando Deus nos retorna para a sua obra, retorna através de algo vivo. E não de uma outra coisa. Não foi esse o erro de Davi? Foi buscar a arca, em vez de ser num carro de vacas, que era o carro filisteu, colocou no carro de bois, que era um carro judeu. O boi tropeçou e todos nós sabemos o que aconteceu. Não se muda a obra de Deus de uma coisa para outra. Esse é o ensino de Deus. Eu tenho que mudar de uma coisa para algo vivo. E essa é a grande mensagem de renovação. Deus faz através de pessoas. Esse era o carro-chefe. Amém? Deus não vai mudar uma estrutura. Por isso não saíram da igreja batista. Por isso não criaram a igreja poderosa apostólica dos fins do tempo. Não. Mas não é a estrutura que é o problema. São as pessoas. Não adianta a igreja mudar de endereço, mudar de nome, se as pessoas não mudarem. Concorda comigo? Mas se Deus mudar uma pessoa, Deus muda o processo. Lá no barco você encontra um Jonas que pagou sua passagem. No peixe foi Deus que pagou a passagem. Hein? O peixe cobrou de quem? De Deus. Deus falou, cospe o cara lá. Pode entregar o cara. 3 dias. Ficou caro esse Uber, meu irmão. 3 dias, né, com a pessoa. É ou não é? Lá no barco ele estava no meio da carga, dormindo. Dentro do peixe ele estava bem acordado e ativo. Quero ver você dormir na barriga de um peixe. Hein? Que fedor. Aquelas algas, que sei lá que o peixe comeu além do profeta. Hein? Você fala, pastor, só acredita mesmo nessa história? Eu acredito, está na Bíblia, meu irmão. Eu sou igual uma menina que falou, olha, eu acredito que está na Bíblia. A professora falou, mas como é que você vai provar isso? Quando chegar no céu, eu pergunto para o Jonas. A menininha falou. A professora ficou sem graça, falou, e se Jonas for para o inferno? Ela falou assim, a mesma pergunta. É simples assim. Se Jonas estiver no céu, eu converso com ele. Se estiver no inferno, só conversa. Não é? Ativo, Deus deu um destino. A viagem de Tarsis não terminou. A viagem de Nínive terminou. Só vai terminar o que tem de Deus na minha vida. Amém? É a maneira. Não é uma coisa por outra coisa. É uma coisa por algo vivo. Amém, querido? O trabalho de Deus na nossa vida é em cima de vida, é em cima de processos de vida. É gente, é palavra, é algo que se sente na alma. Não é verdade? Todo cachorrinho é igual. Você pode pegar qualquer poodle, ele é igual. Você pode pegar qualquer leão, ele é igual. Vai agir do mesmo jeito, da mesma maneira, é ou não é? Só o ser humano que não tem programação. Não tem. Nasce zero, software zero. A gazelinha nasce. A gazelinha nasce. Se do lado dela tiver uma zebra, ela não liga.
Mas se tiver um guepardo lá na frente, ela tem medo. Por quê? Ela nasceu programada. Não corra da zebra, corra do guepardo. A gente não sabe de quem tem que correr. Alguém tem que falar com a gente, aquilo é um guepardo, tá vendo? Corre. Isso aqui é um cavalo de pijama, tá vendo? Pode ficar tranquilo. Não é? Então, a obra de Deus é de pessoas falando com pessoas. Amém? É uma história que anda. A história de vida vai passando. O conceito vai crescendo. Estamos juntos até aqui? Como que Deus trabalha? Deixa eu mostrar para você. Abre aí em Mateus, quem tiver com a Bíblia aí. E quiser acompanhar, Mateus capítulo 14. Quero compartilhar com você algo que aprendi nessa nossa aula aqui. Trabalhando conceitos agora, tá, gente? Trabalhando conceitos. O avivamento é uma grande multiplicação. Concorda comigo? É um movimento que Deus trabalha do pequeno para todos. Então, nós vamos seguir o padrão da multiplicação dos pães e dos eventos, que é uma expressão de avivamento. Concorda comigo? 5.000 pessoas, de homens, mais mulheres e crianças, pode pôr umas 20.000 pessoas. Numa segunda multiplicação, já entre os gentios, em Gadara, na região de Gadara, Decápolis, mais 4.000 são tocados. Então, 5.000 são avivados na região dos judeus, mais 4.000 são avivados na região grega. Mostrando que Deus faz em ambos os cenários. Amém? Estamos juntos aqui? Na primeira vez, 12 cófinos são cheios de pães e peixes. A palavra grega para esses cestos é cófinos, que era um cesto pequeno, cabia 7,5 litros, mais ou menos. 12 deles foram cheios. Na segunda multiplicação, já entre os gregos, são 7 esfires, que era um cesto grande, cabia uma pessoa dentro. Paulo desceu num esfires, lá em Damasco, quando converteu. Lembra? Desceram Paulo num cesto pela muralha. Lembra essa história? Foi num esfires. Então, foram 7 cestos grandes, mais de 1 metro e tanto, tá? Que cabia até uma pessoa, ou 12 cófinos. Na verdade, Deus não diminuiu o número de cestos, Deus mudou a natureza dos cestos. Porque Deus não dá mais ou menos, Deus dá sempre em abundância. Então não foi da primeira vez 12, na segunda 7. Está entendendo isso aí? Foi a mesma coisa nas duas vezes, só que em compartimentos diferentes. Ou seja, tem vezes que Deus vai usar mais áreas da nossa vida serão trabalhadas depois da bênção, 12, de uma maneira mais superficial, vamos dizer assim. Ou Deus vai trabalhar 7 menos áreas de uma maneira mais forte depois da bênção. Está claro isso aí? 12 cófinos ou 7 esfires. Tá? Deus não diminuiu o número de cestos, Deus mudou a maneira de guardar. Está claro isso aí? 7 cestos, talvez guardasse igual ou mais que os 12 cestos. Talvez Deus faça menos na sua vida aparentemente, mas está fazendo de uma maneira mais intensa. Ou talvez Deus faça em mais áreas de uma maneira mais distribuída. Estamos juntos aqui? 5.000 homens, 4.000 homens na segunda vez. Essa segunda grande expressão de 4.000 homens é fruto do ministério que começou com Gadareno. 7 meses depois que Deus libertou o Gadareno, quando o Senhor visitou a área que ele morava, já tinha mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. O primeiro grande missionário do Novo Testamento realizou uma obra extraordinária na região de Decápolis, a partir de Gadara. Amém? Então, não duvide. É um só. Você não sabe o que Deus pode fazer com uma pessoa bem transformada. Uma pessoa que for bem discipulada, recebeu uma base boa, você não tem noção, tanto que ela pode produzir depois para a obra de Deus. Amém, querido? Não importa o currículo antes, né? O currículo dele era ruim, não era? Uma capetagem excelente, andava pelado, se raspando com pedra,
não dormia. O cara era bom para jogar fora. Eu ainda quero conhecer no céu, viu, pastor? Qual foi dos discípulos que vestiu o gadareno? A Bíblia diz que ele andava nu, envergonhado, e quando Jesus chegou perto dele, ele foi transformado, estava sentado, vestido e equilibrado. Olha a sensibilidade de alguém de tirar dele a vergonha. A Bíblia não fala quem é. Tem esses anônimos aí que eu quero conhecer no céu, viu, gente? O dono daquele jumento que liberou para Jesus entrar em Jerusalém. O menino que deu 5 pães e 2 peixes. Quando é que um adolescente dá seu lanche para os outros? Quando nessa terra um adolescente vai doar o seu hambúrguer para os coleguinhas? Hein? Tá certo que foi meio sequestro relâmpago, né? André falou, tem um menino que tem, mostra aí meu filho, vem cá. Tá na Bíblia lá. O menino não deu nada, o menino foi pego. Graças a Deus que ele tinha pães e peixe e não havaianas. Tem um menino aqui com 3 tênis e um havaianas. Não adianta nada. Tem pessoa que até tem, mas não serve. Amém? E não importa se é pouco ou se é muito, a diferença é quando Jesus põe a mão. O que Jesus quer saber não é o tanto que você tem, é se está disponível. Amém? Enquanto você achar que porque não deve ser dado, porque é pouco, a obra não vai ser feita. Porque quem é fiel no pouco é que será colocado sobre o mundo. Porque o muito é do Senhor. Estamos juntos aqui? Estou trabalhando conceitos. Então eu quero trabalhar com você alguns conceitos que aconteceram nesse ambiente de multiplicação ou nas ondas do avivamento, que foram a multiplicação de pães e peixes. Nós vamos notar um padrão de comportamento de Jesus. Posso mostrar para você? Ele acontece nos avivamentos, ele se repete na intimidade, quando Jesus está ceando com os seus 12, e depois acontece após a ressurreição, em Emaús, quando ele está com os 2 discípulos. O mesmo padrão. Deixa eu mostrar para você. Olha aí, Mateus 14, verso 19. Mandando que a multidão se assentasse, tomou os pães, abençoou, partiu os pães e deu para os discípulos. Pegou aí a sequência? Qual que é a sequência? Tomou, abençoou ou deu graças, que é o mesmo sentido para o judeu, partiu e deu. Você pode falar isso comigo? Tomou, abençoou, partiu e deu. Amém? Esse é o processo. É assim que as ondas se transformam em resultados depois nas vidas. Está claro isso aí? Tomou, abençoou, partiu e deu. Abençoou ou deu graças tem o mesmo sentido para o judeu, que a bênção é exatamente por Deus ter dado. Amém? Dar graças ou abençoar tem o mesma proposta. Segunda multiplicação de pães. Deixa eu mostrar para você o processo em andamento. Capítulo 15 de Mateus, verso 36. Posso ler para você? Tomou, deu graças, partiu e deu. Olha o processo. Amém? Deu graça ou abençoou. Lembra que eu te falei? Tem para o judeu mesmo dar graças a Deus por alguma coisa é dizer que ela é abençoada. Tá? Ou abençoar aquilo é dizer veio do Senhor. Muito obrigado. Tomou, abençoou, deu graças, partiu e deu. Olha o processo de novo, tá vendo? Tanto na onda sobre os judeus, como na onda sobre os que estavam convertendo em Decápolis. Amém? Tomou, abençoou, partiu e deu. Tá? Olha lá em Mateus 26, 26, Jesus está com os 12 na intimidade. Nós vamos ver que o padrão se repete com uma diferença, que eu vou mostrar agora mesmo. Tá? Olha o padrão se repetindo em Mateus 26, 26. Tem uma diferençazinha que eu vou te falar agora mesmo. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu. Olha o processo. Está vendo isso aí de novo? Com os 12. Tomou, abençoou, partiu e deu. Vamos para Emaús agora. Jesus ressuscita, Lucas 24.
E lá na casa daqueles 2 homens em Emaús, o processo se repete, com aquela mesma diferença de Mateus 26, que vou te mostrar agora mesmo. Enquanto estavam à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Lucas 24, 30. Deu para ler aí? Você viu o processo? Quero falar um pouquinho sobre ele, posso? Que é uma base de como Deus processa essas coisas na nossa vida. Para mim é o grande segredo do processo de Deus hoje, que nós precisamos resgatar para não perder a onda. Amém? Não perder a onda. Tomou, abençoou, partiu e deu. Nos 2 primeiros, não há uma relação anterior. Você reparou isso? Na primeira multiplicação, lá em Mateus 14, Jesus observa a multidão com ele, se compadece dela, 3 dias já estava andando com ele, o lugar era deserto, ele provoca a onda e traz a multiplicação. A mesma coisa em Decápolis, no capítulo da frente 15, Jesus chega, tem a multidão, ele provoca a multiplicação. Em Mateus 26, já havia um relacionamento. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Percebeu? A mesma coisa acontece em Lucas 24. Estando à mesa, já comendo, Jesus faz o processo. Quando a onda vem sobre a igreja ou vem sobre o mundo, o Senhor provoca essa mudança, entendeu? A partir do que tem. Quando ele já está com a sua igreja na intimidade, na revelação, o Senhor já dentro de um processo de comunhão, ele faz esse processo acontecer. E lá depois da ressurreição, já na nova aliança, na nova revelação, estando já em comunhão, o Senhor faz o processo acontecer. Estamos juntos aqui? A diferença é que nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor, que vai gerar essa transformação. Amém? Está claro até aqui? Vamos ver esse processo, como é que funciona? Primeira coisa, tem que deslocar de mim para Jesus. Jesus tomou. Então ele tem que ser o Senhor da história. É ele que vai agora ditar o próximo passo. A coisa saiu da minha mão e está na mão dele. Amém? Isso vale para tudo, tá, gente? Namoro, amizade, casamento, noivado, ministério. Tá? Só vai funcionar se sair da minha mão e for para a mão de Jesus. Vida profissional, vida relacional. Entendeu o que eu estou falando? Casamento tem que sair da minha mão e para a mão de Jesus. Começou, Jesus pode dar o start num processo de bênção, de avivamento sobre a minha vida. A primeira grande operação da onda, e isso meu pai conta que era muito visível na época do avivamento, o controle era do Espírito de Deus. Eu falava, pai, a reunião era diferente? Ele falou, não, meu filho, a reunião normal da época durava em torno de 1 hora, tinha a parte inicial dos hinos, depois dava os avisos, a oferta, pregava e ia para casa. Meu pai pregava pouco, 30 minutos em média, então a reunião durava 1 hora. Tá? Era a média. Eu falei, como é que funcionava? Ele falou, era assim, a gente ia na reunião, normal. De repente, o Espírito Santo tomava a reunião. Podia ser no momento da oferta, podia ser no momento do louvor, né? Que na época não falava louvor, era só os hinos, né? Podia ser no início da mensagem, começava o ambiente a transformar. Aí um começava a falar em línguas, o outro começava a chorar, o outro assim, ninguém, aí acabou. Ele falou, aí não se sabia mais a hora que ia terminar, não se sabia mais o que ia acontecer, não sabia nem se ia terminar a mensagem, não sabia, aí um já levantava, clamando, gritando, o outro já abraçava com ele, aí o outro começava, entendeu? Em língua, ele falou, acabou, aí já era. Tomou. Você quer a bênção na sua vida? Tem que ter um momento que Jesus toma a situação, toma a causa, toma a resposta, toma a proposta. Entendeu? Falou, você sentiu que saiu da sua mão e que Deus agora está
conduzindo aquele processo. Primeira coisa, tem que ter uma troca de mando. Quem? Está na mão de quem? Amém? Está na mão de quem? Segunda coisa, tem que ter a bênção. Tem que ter a bênção. Bênção quer dizer o aval de Deus. Quer dizer o ok de Deus. Quer dizer aquela ação de Deus junto com a nossa ação. Estamos juntos aqui? Eu sinto que agora eu não estou indo, eu estou sendo levado. Que a coisa agora pegou, está funcionando, movimentou. Né? Percebe isso aí? Andou. Alguma coisa está, a bênção do Senhor está estabelecida, a bênção está estabelecida. E não adianta eu entregar na mão do Senhor e não ter bênção. Ó Deus, está na tua mão esse assalto amanhã. É o Senhor que vai nos conduzir nesse assalto. A polícia vai ficar cega. Ninguém vai ser ferido. Nós vamos dividir tudo direitinho. Está nas tuas mãos. Tem bênção um negócio desse? Hein? Senhor, está aqui minhas 6 esposas. Abençoa. Está nas tuas mãos meus 6 casamentos. E 3 relacionamentos. Tem bênção nisso? 5 maridos já tiveste. E esse agora nem casar, você casou. Foi Jesus falou com a mulher lá no poço. O que adiantou isso? Você é uma pessoa desesperadamente procurando uma aliança. Não, não é verdade. Ele falou para ela, você está desesperado. Está procurando. Entende? Você está achando que no amor vai resolver seu problema. E quando achar uma pessoa, resolveu o seu problema. Percebe? Então, não adiantou. Não adiantou nada. Adiantou? O Senhor tomou, o Senhor abençoou. Aí vem a terceira parte, que essa é dura demais. Eu queria até pular ela. Partiu. Sabe o que é partir? É Jesus ter a liberdade de dar a forma que ele quiser. Amém? Partir em 2 pedaços, em 10. Deixar inteiro. Arrancar só a pontinha. Arrancar uma metadinha, deixar outra metadinha. Entendeu como é que é? Ele ter liberdade de colocar a coisa como ele quer que ela seja. Partiu. Ele pôs como ele achou que devia ser. Essa é a parte fundamental. E é aí que houve tantas mudanças dentro da igreja na segunda onda, na época do avivamento espiritual. A igreja mudou muito. Mudou ou não mudou? Ela saiu de dentro, ela foi para o mundo. Os jovens saíam para falar de Jesus. As pessoas, o ministério social cresceu demais na segunda onda. Hoje as igrejas têm vários ministérios leigos de apoio a problemas sociais. Tem ou não tem? Drogados, alcoólatras, mendigos que tira da rua. Você acha que a igreja fazia isso, irmão? Hein? Ela atendia o que chegava na igreja. Entendeu como é que é? Ó, passou a frequentar a igreja um alcoólatra, não sei o quê. A igreja acolhia dentro de si o alcoólatra. Hoje a igreja sai para procurar os alcoólatras e cuidar deles. Está entendendo a diferença? Lá em Belo Horizonte tem um ministério que trabalha na madrugada com garotos e garotas de programa. Em torno da rodoviária em Belo Horizonte tem 4.000 prostitutas. Existe um ministério em Belo Horizonte que trabalha com as prostitutas. Não é cuidar da prostituta que veio para a igreja, está entendendo? A igreja vai onde as prostitutas estão. Essa é uma mudança, o Senhor partiu o pão. O Senhor mudou o jeito. Está entendendo a leitura ou não? Ministério com criança mudou completamente. Antigamente, a criança era entretida enquanto os pais assistiam o culto. Hoje a criança é evangelizada enquanto os pais assistem o culto. Não houve uma mudança? Não é? A criança era considerada a igreja do futuro. Hoje ela é a igreja do presente. Tem ministérios com crianças, ministérios, né? Elas apresentam, elas pregam, elas cantam. Mudou? Mudou ou não mudou? Não é a igreja do futuro, é a igreja hoje. Você não pode olhar uma criança e falar, daqui 10 anos ela vai ser igreja. Não, ela é a igreja hoje. Ela tem que ouvir o evangelho
na sua linguagem hoje. Cuidar do ministério de jovens hoje é um desafio. Tem um pastor amigo meu lá em Belo Horizonte, especialista em ministério com adolescentes. A maior parte do ministério dele é feito no WhatsApp. Ele entra em todos os grupos que existem, ele participa ativamente, ele conversa com eles no WhatsApp, aí ele percebe um fora de propósito no WhatsApp, brigando com todo mundo, não sei o quê. Aí ele procura o menino e marca para tomar um sorvete às 4 horas da tarde no shopping. Aí ele senta com o menino lá no shopping, 4 horas da tarde, enquanto está tomando sorvete, ele faz um aconselhamento. Está vendo a dinâmica? Não mudou? Hein? Ele convida uns adolescentes e vai assistir jogo lá, do time, com os adolescentes. Ele interage. Ele é um cara que vive o mundo da gente. Não é um cara fora desse mundo e quer falar comigo. É um desafio. A linguagem é completamente diferente. Há um tempo atrás dei carona para minha filha, com 2 amigas dentro do carro, não entendi nada que elas conversavam. Falei sinceramente, não entendi nada. A linguagem é outra. A proposta é outra. Deixa Deus partir o pão e vai nos mostrar como alcançar os jovens dessa geração. Amém? Como cuidar dos buracos negros na igreja? Mãe solteira, homossexuais, pedófilos que convertem. E aí? E aí? Pessoas que sofreram abuso, estão frequentando a igreja hoje, têm que ser cuidadas. Como? Como? O Senhor tem que partir o pão. Entende o que eu estou falando? Se o Senhor puder mexer, se Deus tiver liberdade para nos dar a sua maneira, as coisas acontecem. E aí vem a 4ª parte, qual que é? Hein? Deu. É através de nós que ele vai fazer. Eu fico imaginando Pedro, é porque não foi assim, Deus falou assim, pães, aí deu aquela montanha de pães, Jesus... À medida que ia dando pão, aparecia pão. Eu fico imaginando Pedro falando, isso não vai dar certo. É a hora que acabar a necessidade, para o pão. Eu só vou comer depois que distribuir. Mal sabia Pedro que ia ficar com um cofre inteiro para ele. 12 distribuíram, 12 ficaram com 6. E eles comeram tudo. Porque logo depois entraram no barco, não tinha pão mais não. Só ficou um pão. Só tem um pão aqui, tá uma brigaiada aqui. Jesus falou, presta atenção, presta atenção. Da primeira vez, quantos pães sobraram? Quantos cestos? Tanto. Da segunda vez, quantos sobraram? Quanto? Eu não vou providenciar agora. Mas você sabe qual é a nossa dificuldade? Uma coisa é você ver Jesus multiplicando pão no monte, para um monte de gente. Outra coisa é mudar o cenário, ser só um barco, tá só a gente e só Jesus. A gente tem uma ideia que o Senhor fará, mas não quer dizer que vai fazer aqui. Está entendendo? A gente não tem essa ideia? Deus pode mudar Ibitinga, mas será que muda meu pai? Será que vai tocar nesse marido? Está pré-convertido há 10 anos? Parece um cara no micro-ondas que estragou. Será que ele vai fazer aqui, num outro contexto, menor, do que ele faz lá, no contexto maior? E Jesus quis dizer, olha, eu faço em qualquer lugar. Eu faço em qualquer lugar. Vocês não entenderam ainda? Que pode mudar o cenário, pode mudar a quantidade de gente. Eu sou o mesmo ontem, hoje, você para sempre. Ele deu. Ele vai fazer através de nós. Amém? Depois que entender que é dele, que tem a bênção, e que ele já pôs do jeito dele, ele põe na nossa mão e fala, faz. Faz. Essa é a geração que tem que fazer. Você poderia ter nascido em outra geração. Tem gente que fala assim, eu queria ter nascido na época da colônia. Aquelas perucas brancas, já viu? Aqueles vestidos de arame. Andando em carruagem. Ai, que vida boa. Eu não queria, não. Não tinha banheiro. Não tinha celular. Aquela peruca branca era para esconder os bichos. Viu? Era para esconder os piolhos. O vestido de arame, eu vou te contar depois que acabar a aula, porque o vestido tinha aquela armação de arame. Que está filmando, não posso contar. Eu vivia naquela época carruagem.
6 cavalos. Prefiro o meu com 113. Muito bonito naquela época. Mas nós estamos nessa época. Ah, pastor, como é que vai ser a igreja em 2020? Sei lá. Já vou estar na 4ª nuvem tocando harpa, meu filho. A responsabilidade vai ser da geração que estiver aqui em 2020, se Jesus não tiver voltado. A minha responsabilidade é a sua. É continuar carregando o bastão que trouxeram para nós. Que esses homens abriram a trilha, que hoje é asfaltada e com pedágio. Quando eles abriram era mato. A maioria dos missionários americanos que vinham para o Brasil morriam de malária. Com 30 e poucos anos. E quanto mais morria, mais vinha. E porque eles vieram, eu e você não estamos adorando o Deus Lua Tupã. Viu? Nós estamos sentados num banco, abrindo a palavra e crendo num Deus vivo. Eles vieram. Eles vieram. E a pergunta é, nós vamos? O que nós vamos passar para a próxima geração? O que eles vão receber de nós? Desculpas? Ou um bastão? É ou não é verdade? Essa é a pergunta. Na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos e não mudou nada. Na casa de Obed-edom mudou tudo em 3 meses. A casa de Abinadab era no alto da montanha, a casa de levitas. A casa de Obed-edom, ele era um filisteu, peregrino, que morava de favor na estrada para Jerusalém. Vinha de Gate, um gatista. Não era nada. Morava na beira da estrada. E a arca só foi para lá porque Uzá morreu na frente da casa dele. Davi falou, deixa a arca aí, até a gente resolver. Obed-edom deve ter falado, puxa vida. Acabou de matar um, você põe aqui dentro de casa. Eu nem sou levita, não sou nada. Mas aí mandaram um WhatsApp para o telefone dourado de Davi. A casa de Obed-edom explodiu. E eu vou te falar a diferença. Quando a arca chegou na casa de Abinadab, escolheram um para cuidar da arca, o mais velho, Eleazar. Na casa de Obed-edom, todos cuidavam da arca. E sabe qual a notícia que deram para Davi? Existe um grande amor pela arca de Deus na casa de Obed-edom. 3 meses. A casa mudou. Prosperou, explodiu, bênção para todo lado. Davi falou, busca a arca. Obed-edom tem falado, puxa a vida de novo. Quando está matando, põe aqui. Quando está abençoando, leva embora. Mas deixa eu te contar o finalzinho da história. Pode? Para a gente concluir aqui? Hein? Agora mesmo. Quando o pastor fala assim, estou concluindo, pode saber. Né? Sabe o que aconteceu? Davi foi lá buscar a arca. Mas Davi era Davi, né, gente? Hein? Trouxe a família de Obed-edom junto com a arca e pôs dentro da corte. Colocou os filhos dele como porteiros que guardariam a arca. E a Bíblia diz que eles se tornaram nobres. Nobres. Davi era Davi, gente. Davi era Davi. Hein? Davi partiu com 600 homens para tomar de volta o que os amalequitas tinham tomado. Finalzinho de 1 Samuel, capítulo 30. Sai com 600 homens. Eles estavam viajando há 3 dias de cavalo. Tinham voltado da guerra. Tudo morto. Quando chegaram no ribeiro de Bessor, que era um ribeiro perene, choveu tem. Não choveu seca. Sabe aquele negócio? Perene? Perene é isso. Choveu tem. As torrentes do Negueb é isso. Só existiam quando chovia no Negueb. Aí ele falou que a bênção do Senhor, Salmo 133, é como as torrentes do Negueb. As bênçãos vieram de novo. Né? Encheu o rio de novo. Aí eles chegou no ribeiro de Bessor, 200 pifaram. 400 continuaram com Davi. Aí venceram, lutaram. Imagina uma mulher de um dos 200. Quando chegaram lá os 400, os maridão tomando tudo de volta. A mulher, cadê? Cadê Benjamim? Meu amor. Ela falou, tá lá pifado lá no ribeiro de Bessor. Que a coisa lá não deu conta não.
Aí eles chegaram para Davi e falaram, ó, nós lutamos aqui, os 400. Os 200 deram conta não. Então, só nós que vamos ficar com o disposto de guerra, com tudo, dá para eles, a família deles, e tá bom demais. Davi ouvindo aquilo. Só que Davi era Davi. Hein? Davi era Davi. Agora, olha que cena, gente. Isso dá um filme, hein? A Bíblia conta que quando Davi estava chegando com os 400 e as famílias, ele viu os 200 lá no Ribeiro de Bessó. Você sabe o que Davi fez? Presta atenção agora, eu fico arrepiado só de lembrar. Eu não estava lá não, mas acredito. Davi adiantou o cavalo dele e saudou os 200 como guerreiros. Entendeu? Virou para os 400 e falou, olha, virou para a família deles e falou assim, eles ficaram guardando a bagagem enquanto nós lutávamos. Eles são heróis. Davi falou, e a partir de hoje, quem guarda a bagagem e quem luta recebe a mesma coisa. Que coisa, gente. Davi levantou os 200. Eu aprendi uma coisa. 400 são honrados porque merecem. 200 por causa da misericórdia. Eu estou nos 200. Eu não sei quanto a você, mas eu só estou aqui por causa da misericórdia. E Davi falou, você está guardando a bagagem. Muito obrigado. Não guardou bagagem coisa nenhuma. Os caras não deram conta. Mas Davi falou, já lutamos muito junto muitas vezes. E comigo, Davi disse, sai 600 e volta 600. 400 porque merece. E 200 por causa da misericórdia. Davi é Davi, gente. Levou a família de Obed-edom, viraram nobres, guardiães da arca. Sabe por quê? Porque na casa deles a arca foi honrada. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos a casa de Obed-edom. Nós não merecemos nada. Hein? E quem tem currículo não fez por onde, né? Abinadab. Então é a vez de quem não tem currículo. Ou as coisas que não são. Ou um Deus que olha para mim e para você e fala, você não prestava não, mas eu vou fazer você prestar. Por causa da misericórdia. Nós temos que ser uma geração que entendeu que a santificação é para todo mundo. Não tem escravo, não tem livre. Não tem cita, não tem judeu. A salvação é pela graça. E a santificação é pela graça. Acredite em quem está chegando. Amém? Honre, valorize, invista. Igreja para mim não gasta, irmãos, ela investe. Investe. Ah, tem um missionário na Tasmânia, está investindo na Tasmânia. Há anos atrás fui pregar para uma missão em Lima, no Peru. A nossa escola, a escola bíblica que a gente dirige lá, pagou minha passagem de ida para Lima. E a igreja, que eu sou um dos pastores lá, pagou a passagem de volta. E eu fiquei uma semana em Lima, no Peru, pregando no meio da igreja com os irmãos de uma missão da Europa que estava passando a liderança para os irmãos peruanos. E o líder da igreja, da missão, me chamou à parte e falou assim, pastor, eu não estou entendendo. O senhor veio do Brasil. Pagou a passagem. Não vai receber nada de oferta aqui. Não é que lá tem que levar oferta e não. Tem igrejas que eu vou pregar na Europa, irmãos, que eu tenho que levantar passagem, bobear de levantar oferta. Você chega lá, é uma situação dificílima. Da igreja de imigrantes, da igreja de pessoas sofridas. Sabe? Nós precisamos ter, às vezes, a consciência. Ah, pastor, você foi pregar na Europa, que beleza. Então vai mesmo, na próxima você vai no meu lugar. Você levanta a passagem, levanta a oferta. Viu? E vai para lá. Não é? Vai lá abençoar os irmãos lá. Ficamos em Lima, no Peru. E ele falou, não estou entendendo. Por que a igreja do irmão lá pagou essa passagem? Por que a sua escola bíblica pagou essa passagem? Vocês não vão ter retorno nenhum. Olha a ideia. Ele falou, irmão, não está entendendo.
O retorno não é financeiro, o retorno não é... é a obra de Deus sendo feita em Lima. E eles estão vendo a obra de Deus em Lima. Irmãos, ele ficou tocado com isso. Ele ficou tocado com isso. Ele falou, gente, a igreja lá não conhece a gente. Nunca viu a gente. Não vai ter retorno nenhum. Mas isso não é gastar, irmão. Isso é investir. Está entendendo o que eu estou falando? Investir. Ah, estamos trabalhando tanto, só 2 pessoas aceitaram Jesus. Você não sabe o que esses 2 gadarenos podem fazer na região de Decápolis depois. Você não sabe nada, irmão. Eu não sei nada. Ele é que partiu o pão. Eu não estou entendendo porque que partiu desse jeito. Eu nunca partiria desse jeito, ele não tem isso. Ah, se fosse comigo eu fazia assim, assim, assim. Jesus fala, obrigado, mas vai ser assim. Senhor, mas está esquisito, problema meu. Problema meu. Não é assim? Pedro falou com Jesus assim, eu preguei isso ano passado aqui. Não tem peixe, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Mas não tem peixe. Pescamos a noite toda. Ali era um pescador experiente falando com um carpinteiro experiente. Entendeu como é que é? Na cabeça de Pedro? Não entende nada de peixe, tadinho, mas eu vou, né? Sob a tua palavra e tal. Eu vou passar a rede. Foi com um barco só em vez de 2. Foi com uma rede pequena, só para... Hein? Mal sabia Pedro que ali não estava um carpinteiro, não. Ali era o rei, criador de todos os peixes que viriam naquele dia. E Jesus chamou peixe para 2 barcos. Tanto que quando os 2 encheram, os peixes pararam. Hein? É ou não é? Minha expectativa baixa, mas de Jesus não. Se Jesus mandar você sair de novo, saia com os 2 barcos e saia com a rede grande. Ela estava sendo lavada lá, eles falaram, não, deixa quieto. Pedro fez aquele negócio, sabe, vou fazer só para... Hein? Eu vou lá e tal, ver que não tem, volto, foi tudo bem, ficou feliz, ficou, né? Falei que não tinha peixe. Jesus fez tudo errado. Queria pescar de dia, nas águas profundas, entendeu? Tudo errado. Jesus faz tudo errado, né? Pescar no Mar da Galileia tem que ser à noite, tem que ser no raso. Ô, Jesus, presta atenção. Jesus, eu conheço meu marido, conheço minha filha. Funciona não. Eu sei como é que ela é em casa, eu conheço a igreja, pastor. Ô, Jesus, estou aqui nessa igreja há tanto tempo. Funciona não, né? Não. Do jeito que o senhor está querendo, não funciona não. Esquisito. Arrisca, meu irmão. Quem sabe os peixes vêm? Quem sabe os peixes vêm? Hein? Não, senhor, meu marido só funciona assim na pancada. Não, conheço a peça. Se eu largar, tem que manter ali na unha. Deixa comigo, Jesus. Conheço a peça. Eles falam, você conhece, né? Muitos anos atrás, estava no início do ministério, era bem jovem, fui aconselhar uma irmã que tinha o dobro da minha idade. Ela marcou um gabinete comigo, ela trouxe o problema, e aí no meio da conversa, ela falou, pastor, eu estou aqui sem graça. Eu falei, o que foi, minha irmã? Ah, porque eu tenho idade de ser sua mãe, e eu abrindo meu problema para você aqui. Eu falei, posso fazer uma pergunta? Pode. A irmã veio na expectativa que eu resolva ou que Deus resolva através de mim? Ela falou que Deus resolva, pastor. Eu falei, quantos anos Deus tem? Ela falou, vamos continuar o aconselhamento. Quantos anos Deus tem, irmão? Hein? O problema não sou eu, não é você, é Deus através de nós. Ele deu para você. Amém? Não é você mais, é Ele em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tomou, abençoou, partiu e deu. E se deu, está dado. Amém? Deu, está dado. Tem muita gente melhor que você, tem muita gente pior que você.
mas Deus vai fazer através de você. Recebe essa palavra hoje? Caminhamos um pouquinho? Vamos orar? Colocar diante do Senhor. Eu posso encher linguiça até uma ou encerrar agora. Pode escolher. Vamos encerrar agora. Né? Já falei que tinha que falar, não é não? Mas estamos dentro do horário, tá, gente? Que me foi proposto. Eu espero ter abençoado você. Como eu disse, longe de esgotar o assunto. Nenhum de nós esgota nada. Mas a gente pode caminhar com o que Deus tem dado. Você está no fim da terceira onda. Faça valer a pena o preço dos irmãos que surfaram na terceira onda. Amém? Faça valer a pena os irmãos que vieram antes de nós. Pagaram um preço muito grande por mim e por você. Eles não desistiram do Brasil. Vieram da Suécia, vieram da Europa, né? Da Europa, da Suécia, Europa, que eu falo os nossos irmãos suecos, vieram dos Estados Unidos. Somos muito gratos aos missionários que abriram mão do seu conforto para nos trazer seu coração. Amém? Conheci muitos desses missionários, irmãos, quando eu era criança. Eu convivi muito com missionários americanos. Esses homens amaram o Brasil. Rosalie Apple amou esse país como você não tem ideia. O sonho dela era ser enterrada aqui. No dia que o marido estava morrendo, o filho dela estava nascendo. No mesmo dia. Ela estava ganhando o filho, estava perdendo o marido. Você acha que ela foi embora? Há um ano ou dois atrás, no norte da Índia, isso agora há um ano atrás ou menos, um grupo radical, que o norte da Índia é muito radical, cercaram o carro de um pastor americano, ele com 2 filhos pequenos dentro. Eles foram queimados vivos dentro do carro. A esposa ficou na missão, tinha mais 2 filhos pequenos. Você acha que ela voltou para os Estados Unidos? Hein? Levaram ela à força para os Estados Unidos para descansar um tempo. Ela falou, descanso, mas meu lugar é lá. São esses irmãos, são esses que passaram para nós um legado. E nós não vamos trocar por prato de lentilha. Amém, querido? Nossa primogenitura está guardada. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar por nós. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa conversa, essa longa conversa. Espero que ela seja proveitosa, frutífera, que ela produza outras boas conversas, que corações sejam despertados aqui, ó Deus, para aquilo que meu pai chamava de a grande aventura. Andar com o Senhor na obra é uma aventura, não tem rotina. Cada dia é diferente, cada desafio é novo, cada prêmio vale a pena. Guarda meus irmãos, meu Deus. Guarda meus irmãos. Guarda aqueles aqui que têm 5 pães e 2 peixes, mas que têm oferecido ao Senhor. Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. A gente nunca guarde o que de bom nós temos. E sempre tenhamos para dar para aqueles que precisam aquilo que o Senhor nos tem dado. Porque só dá quem tem, e só tem quem tem recebido. Guarda as igrejas aqui representadas, pastores, líderes, os que estão começando a sua carreira, os que já estão na carreira. Ó Deus, há algo sublime que não pode ser perdido. Há algo sublime que não pode ser perdido. Há algo extraordinariamente maravilhoso escondido na segunda história que não pode ser perdido. Um tesouro. Um tesouro. Guarda nosso coração, Deus. A única coisa que o Senhor nos pediu é o coração, porque ali está o tesouro. Guarda cada vida aqui, cada família, cada ministério, cada propósito, cada sonho, cada ideal. Que tudo seja creditado nas tuas mãos. Abençoado pelo Senhor. Colocado na forma que o Senhor achar melhor. Para depois fluir através de nós.
e sejamos o bom resultado da tua obra na nossa vida. Abençoa essa escola, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, essa igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela paciência.